Fala galerinha, beleza? Hoje a gente vai falar sobre um assunto que está muito em alta e que a galera tem procurado muito para emagrecer. É o Ozempic. Você conhece o Ozempic? Talvez você não conheça ele com este nome. Você conheça como semaglutida ou sibutramina ou outros nomes. Mas tudo se resume a um inibidor de apetite que pode te ajudar a emagrecer. Mas será que ele serve para você? Nesse vídeo a gente vai destrinchar sobre esse medicamento, que é da classe dos agonistas de GLP-1 e que pode diminuir a sua gordura ou fazer com que você emagreça de outras formas, mas não de fato aumentando o seu gasto calórico. Você já vai entender já já. Ele é um medicamento muito utilizado para pessoas obesas e também para tratamento do controle glicêmico. Se você conhece alguém que está usando ou você já pensou em utilizar, assiste esse vídeo até o final e encaminha o vídeo para as pessoas que você conhece, que utilizam ou queria utilizar também. Porque esse vídeo vai ser muito informativo e vai te ajudar a decidir se você deve ou não deve utilizar e quando utilizar, tá bom? Então, antes que você comece a entender um pouquinho mais sobre esse agonista dos receptores do GLP-1, faz um grande favor. E se você tiver no celular, é muito fácil. Você vai pegar o seu polegarzinho, clicar no gostei, pronto. Isso se você já conheceu os conteúdos que eu trago aqui. Se você não conhecer, aguarda um minutinho para você entender se esse vídeo vai te agregar alguma coisa. Aí depois você curte. E se você quer melhorar o seu físico, melhorar a condição da sua saúde, do seu metabolismo, fazer o seu metabolismo acelerado, não se esqueça. Clique agora no sininho e ative as notificações. Assim você não vai perder nada do que eu trago aqui e eu tenho certeza que se você me acompanhar aqui no YouTube, você vai evoluir o seu físico. Então vamos parar de enrolação e vamos começar a falar sobre o Ozempic. Vamos lá. Esse medicamento, ele é mais utilizado para pessoas que têm diabetes, obesidade, precisa ter um controle glicêmico. Se você não se encaixa nesse padrão, você precisa analisar se realmente faz sentido para você. Tem pessoas utilizando que nem deveriam utilizar. Eu vou expor para você os benefícios e os malefícios que ele pode te trazer. E aí você conclui por conta própria se faz sentido ou não para você. Não sou eu que vou dizer você deve tomar ou você não deve tomar. Você vai concluir isso por conta própria depois de assistir todo esse vídeo com tudo que eu vou te explicar sobre isso. Basicamente, o Ozempic ele atua ajudando no aumento da secreção de insulina e controlando a quantidade de glicose circulante que você tem no sangue. Isso se melhora a captação da glicose. Basicamente é isso. E sua administração é muito fácil. Falando diretamente do Ozempic, que foi um medicamento que ficou muito famoso, eles trouxeram esse medicamento com uma forma injetável e por caneta, onde você pode injetar subcutâneo, né, podendo ser no abdômen ou qualquer região que seja subcutânea. A absorção será a mesma, desde que seja um local que você consiga aplicar subcutâneo. Geralmente a gente utiliza a região do abdômen porque é uma pele mais grossa, tem uma camada ali bilipídica, né, tem uma quantidade de gordura um pouquinho maior e não vai fazer com que você injete em outra região, intramuscular ou algo do tipo. Até porque também a agulha é muito pequenininha. Então se você tem medo de tomar por causa da dor, esquece isso, tá? É quase imperceptível. É um belisquinho. O pernilongo às vezes dói muito mais, pode ficar tranquilo. Então esse não é um ponto negativo para quem quer utilizar o Ozempic. A dosagem pode variar de acordo com o indivíduo, necessidade, nível de obesidade, diabetes. Então você vai precisar de uma recomendação de um profissional. Não queira sair daqui desse vídeo com a forma de usar e a quantidade de uso que você vai precisar. Você não vai encontrar isso aqui. Um medicamento que muitas vezes causa náuseas, desconforto abdominal, vômitos. Então você tem que pensar bem se você não gosta desse tipo de situação.
porque bem provavelmente você vai sentir. Isso vai depender muito da dose que você vai utilizar, mas você tem que levar isso em consideração porque é um ponto negativo. E junto com essa sensação, você vem com a inibição de apetite, que é o que vai fazer com que você reduza a quantidade de comida ingerida. Então você acaba diminuindo o seu percentual de gordura, não porque você está se alimentando da maneira correta, mas porque você está privando a sua alimentação e com isso você tem um déficit calórico. Só que você precisa ter uma noção grandiosa de que se você está utilizando o Ozempic ou qualquer outro medicamento que é parecido relacionado, como a semaglutida, liraglutida, um sibutramina, você precisa de um acompanhamento nutricional, porque com essa diminuição da ingestão de alimentos, muito provavelmente você vai deixar de comer as coisas boas e vai comer pouco do ruim. É o que geralmente acontece. Então a pessoa já tinha um hábito ruim alimentar, onde ela comia tudo errado, e ela começa a fazer o quê? Ela começa a comer menos, mas continua comendo tudo errado. E aí vem os problemas, sabe por quê? Porque quando você come menos e continua comendo errado, você não dá para o seu corpo proteína o suficiente, você não dá para o seu corpo vitaminas e minerais o suficiente, e isso traz um problema muito sério. Mulheres que usam mais o Ozempic acabam tendo um problema que é muito indesejado, que é queda de cabelo quebradiço, cansaço. Isso não é só para mulheres, tá, gente? Isso é para qualquer um. Qualquer um que utilize e não se alimente bem vai passar por esses sintomas. Unha quebradiça, pele pode vir a piorar, você pode vir a perder massa muscular com certeza, porque atingir a quantidade de proteína ideal por dia vai se tornar algo muito mais difícil, até porque uma carne, um frango, um peixe demora mais para ser digerido e absorvido. E você já não consegue mais comer porções tão grandes como antes. Então, comer a quantidade de proteína ideal por dia vai ser algo muito difícil. Talvez você vai precisar suplementar. Isso vai depender da sua necessidade individual. Então, antes de sair tomando só porque algum médico, algum nutrólogo te recomendou, você precisa ter um acompanhamento nutricional, independente de quem tenha recomendado o uso do Ozempic. Você precisa ter esse acompanhamento para não pecar na parte alimentar e emagrecer por desnutrição, o que não é nada interessante. Então, com acompanhamento é um problema? Não, porque você vai ter a administração da dose correta para o seu objetivo e para a sua necessidade, sempre olhando para a necessidade do indivíduo. Tem gente que não tem necessidade. Vamos pegar, por exemplo, uma pessoa que tem saúde, é uma pessoa que não é obesa, às vezes está ali no sobrepeso, tem uma gordurinha só ali no abdômen, uma gordurinha ali indesejada às vezes no flanco, coisa que todo mundo odeia, sabe? Então, às vezes você é esse tipo de pessoa e já está querendo recorrer ao fácil, mas saiba que nada é fácil. Por trás disso sempre tem um preço. Então, antes de você recorrer ao medicamento, tente fazer por conta própria, porque você é uma pessoa saudável, você é uma pessoa que não está fora da curva, não é diabético, não é obeso, não tem resistência à insulina. Então você tem a capacidade de fazer isso mudar, sem passar pelo uso do Ozempic. Você vai economizar uma grana, porque não é um medicamento muito barato, fique sabendo disso. É um custo alto para um medicamento, na minha opinião. Pesquise e tome as suas conclusões. Talvez esse investimento não seja tão interessante como você imagina. Por quê? Com o valor de um mês de uso de Ozempic, você paga 3, 4 meses de acompanhamento nutricional com um profissional. E o interessante é que o profissional vai te colocar no caminho correto. Só o uso do Ozempic não vai te levar para o caminho correto. Porque as pessoas que utilizam Ozempic, geralmente depois do uso, ganham todo o peso que perdeu. Por que isso acontece?
não teve mudanças de hábito, não aprendeu a se alimentar, teve desnutrição severa durante o processo. Então, na hora que o indivíduo para de utilizar o medicamento, toda aquela fome que estava sendo inibida e estava pequenininha, ela começa a aumentar. E ela não aumenta só um pouquinho, ela volta o que era antes e talvez muito mais. Sabe por quê? Porque a cada 1 quilo que você perde, a sua fome aumenta em 100 calorias. Então, se você tiver perdido 3, 4 quilos, a sua fome vai voltar ao que era antes, com mais 300, 400, 500 calorias a mais. E se você não aprendeu a se alimentar, e se você não teve uma mudança de hábitos, adivinha? Nada vai mudar. Você vai ter o mesmo físico de antes. Opa, pera lá. O mesmo físico não, um físico pior. Sabe por quê? Porque se você não aprendeu a se alimentar, se durante o processo você emagreceu por desnutrição, provavelmente aqueles 4 quilos que você perdeu, vamos considerar que 2 quilos foi fluidos corporais, 1 quilo foi gordura e 1 quilo massa muscular. Olha só, então você tem perda de massa magra no processo porque teve desnutrição, não se alimentou como deveria. E aí o que acontece com o indivíduo que reganha o peso? Ele ganha aqueles 4 quilos novamente, ou mais. Ele ganha aqueles 4 quilos novamente, só que, lembra que dos 4 quilos, 1 quilo ali foi massa muscular que foi embora? Então, esse 1 quilo de massa magra, ele não volta. Não é porque você reganhou o peso que ele vai voltar. A massa muscular, para ser ganha, é preciso de musculação, de estímulo hipertrófico. Então, esse prejuízo da massa muscular, ele é um prejuízo muito danoso para essa situação toda. Por quê? Aqueles 4 quilos que você reganhou, ele veio ali relacionado a fluidos corporal e gordura. Então, quer dizer, você voltou a ter o peso que tinha antes, mas não é só peso na balança que importa, é composição corporal. Então você jogou fora 1 quilo de massa magra e voltou com o peso que tinha antes com 1 quilo de gordura a mais. Entendeu? E aí você fica nesse efeito sanfona, diminuindo sua massa muscular e aumentando a sua gordura. E aí o seu metabolismo cada vez fica mais lento, cada vez fica pior. Então pense bem antes de começar a utilizar. Se você quer utilizar, não é um problema o uso. O problema é como você usa. Orientado por quem? Tem acompanhamento? Tem um nutricionista te acompanhando? Essencial, você vai precisar. Se você vai fazer uso do Ozempic, eu tenho uma coisa aqui que pode ajudar muito você nesse processo, que é o e-book calculado para o seu plano. Já ouviu falar desse e-book? Esse e-book é maravilhoso. Por quê? Porque você tem uma variedade de receitas que elas servem como dieta. Como assim? Já te explico brevemente. Todas as receitas desse e-book têm a quantidade de calorias, carboidrato, proteína e gordura. E todas elas foram elaboradas para ter um bom equilíbrio entre esses macronutrientes, atendendo a população toda, tá? Então a gente tem ali uma boa distribuição entre proteína, carboidrato e gordura, dando preferência para aquelas que são mais necessárias e que as pessoas pecam mais no dia a dia. E como que você vai fazer uma dieta com esse e-book? Apenas escolhendo as receitas que você vai utilizar no dia, porque com base nas calorias que você está ingerindo diariamente, você vai ter uma noção se você está fazendo uma dieta de 1.000 calorias, de 2.000 calorias, de 1.500 calorias. Então você pega, por exemplo, 4 receitas de 500 calorias. Então você sabe que você está seguindo uma dieta de 2.000 calorias e também você vai saber o quanto de proteína e de carboidrato você tem ingerindo total no seu dia. Bem facinho, tranquilão. Você vai curtir demais esse e-book se você quer ter resultado no processo e facilitar a tua alimentação, porque com ele você vai poder comer lasanha, pizza, doces, tem várias receitas lá maravilhosas. Então se você quer baixar esse e-book agora, abaixo na descrição tem o link que você vai clicar e já conseguir baixar. Fechou? Fazer acompanhamento com o nutricionista é essencial, necessário? É, mas não adianta trair o teu nutri. Sabe o que eu quero dizer com isso? Não. Então você clica nesse vídeo aqui e você assiste ele, porque
trair o teu Nutri é algo que vai fazer com que você não tenha resultado, independente se você está utilizando o Ozempic ou se você não está utilizando nada e está indo na raça. Não trai o seu nutricionista. Conclusão aqui então, gente. O Ozempic, ele é fenomenal para o tratamento da diabetes, para controle da glicemia. Para uma pessoa que está obesa, grau 3, obesidade mórbida, e não consegue diminuir o seu peso. Pode ser um empurrãozinho para aquele indivíduo se motivar. Para uma pessoa que tem compulsão alimentar e não consegue se controlar. Para pessoas saudáveis, tem que analisar se realmente faz sentido para você e qual acompanhamento você vai ter. Não estou querendo dizer que essas pessoas que têm essas patologias, como diabetes, distúrbios metabólicos, problemas psicológicos, né, que levam à compulsão alimentar, não precisam de acompanhamento nutricional e de um profissional. Não é isso que eu estou dizendo. Todo mundo que vai fazer o uso precisa de um acompanhamento, porque senão você vai cagar no processo. Vai por mim. Não vai ficar bom. E se você gostou das dicas que eu dei aqui, deixa o dedo no seu like. E se você não gostou das dicas que eu dei aqui, tá tudo bem, não dá para agradar todo mundo. Deixa o dedo no dislike, que eu vou entender que esse conteúdo não foi legal para você e numa próxima eu tenho que fazer algo que possa lhe agradar.